Olha, Joelson, vamos mostrar agora imagens da saída da presidente afastada Dilma Rousseff do Palácio do Planalto. Foi um momento aí de mobilização também, de recepção calorosa de militantes, ativistas ligados a movimentos sociais e também a partidos políticos que estão aliados à presidente afastada, como por exemplo o PT, o PCdoB, o PDT e outras legendas. E foi o momento que ela também voltou a falar, foi o último pronunciamento dela antes de deixar o Palácio do Planalto e que praticamente reafirmou tudo que havia falado no penúltimo pronunciamento lá ainda na parte interna do Palácio do Planalto, ou seja, com o conteúdo absolutamente idêntico. Daqui ela deixou a Praça dos Três Poderes e, consequentemente, deixou o caminho livre, aberto, já está tudo disperso, não há mais movimentação alguma para que Michel Temer possa assumir de fato a presidência da República nessa fase de apreciação do mérito do impeachment, que tem um prazo máximo de 180 dias. Os aliados da presidente afastada prometem uma nova batalha em algumas frentes, por exemplo, a judicial, através do Supremo Tribunal Federal, e a política, através de uma oposição ostensiva ao governo comandado por Michel Temer, essa oposição exercida nos movimentos sociais, mas sobretudo aqui no Congresso Nacional. O PT já declarou oposição a Michel Temer, tanto na Câmara como no Senado, e será o maior partido de oposição ao governo aqui no Congresso Nacional. Mas ontem eu conversei com o governador Wellington Dias, que fez exatamente essa avaliação desse novo momento político e administrativo do país e a influência no estado do Piauí. É claro que um julgamento feito pelo Senado ele é político, mas ele precisa ser, antes de tudo, calçado, sustentado, até para a segurança da democracia, do que diz a Constituição. E a Constituição é clara: para afastar há que se comprovar um crime, e é um crime de responsabilidade, um crime praticado pelo próprio eleito, né? No caso, pela presidenta da República. Se não há esse crime, se não matou, se não praticou corrupção, ou seja, se não há esse crime praticado pela presidenta, o que há, na verdade, é o que se classifica, não é, como um ato de regularização contábil, um decreto, não é, que é mais um ato administrativo, que no máximo é classificado como uma irregularidade. Então, como se falar de impeachment? Então, esse é um aspecto que eu te digo, como brasileiro, como alguém apaixonado pelo Brasil, pelo Piauí, pela democracia, eu creio que é ruim a gente ter um afastamento de um eleito por 54 milhões de votos, sem que se preencha os requisitos da Constituição, sem haver o crime. Acho que essa parte é assustadora. Com Michel Temer na presidência, o que muda no seu governo ou qual a influência que poderá ter no estado do Piauí? O vice-presidente assume numa situação que não deverá ser fácil. Primeiro, é um governo de qualquer modo transitório. Ele é transitório pelo período de até 180 dias. O julgamento pode acontecer daqui a 30 dias, daqui a 60, a 120, ou seja, o julgamento não necessariamente tem que ser com 6 meses. Não é? A qualquer momento em que se cumprir determinadas exigências, poderá ter o julgamento. Eu continuo acreditando que nesse ambiente, no Senado, com maior maturidade, né, com um debate mais sereno, eu acho que ainda há a esperança, não é, de, não havendo crime de responsabilidade, haver pelo menos um número suficiente para evitar a quebra, não é, do respeito à Constituição. Mas, nessa fase, já assume o vice-presidente. Não deve ser fácil. Primeiro, por toda essa divisão que se encontra o país desde a própria eleição. Se não era fácil para a presidenta Dilma Rousseff, eleita pelo voto do povo, com o país dividido, com o Congresso, não é, ali colocando dificuldades para as votações, também não é fácil para ele, na condição de
vice-presidente que assume interinamente o mandato. Mesmo que passe por mais de 2/3 o impeachment, ainda assim é um governo transitório, um governo que segue até 2018, ou seja, uma parte do mandato. Então, olhando assim, é que eu me coloquei nesse período à disposição de um diálogo para a busca de alternativas. Não desisti disso. Mesmo chegando aonde chegamos, eu acho que ainda haverá um momento em que se vai buscar uma alternativa em que se respeite duas coisas. O princípio de prioridade para a democracia e respeito à Constituição. O governador Wellington Dias, que participou dessa saída da presidente afastada Dilma Rousseff do Palácio do Planalto. O governador Wellington Dias estava sempre acompanhado ali do lado do presidente nacional do PT, Rui Falcão, e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora é saber qual a repercussão que isso pode ter com o passar do tempo dessa nova situação nacional na política estadual. Sobretudo, Joelson, na base governista.